Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde de hoje, que está apenas começando. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento de pandemia. Porém, além do momento de pandemia, nós estamos em que mês? Mês de junho, o mês mais esperado pelos paraibanos, o mês das nossas festas típicas, São João, São Pedro, Santo Antônio. Só que a gente sabe que nosso São João neste ano vai ser bem diferente, apesar de não termos festas, de não ser possível fazer festas. Nós sabemos que o risco de termos fumaça, de termos fogueiras é bem menor, porém é importante que a gente faça esse alerta a você. Nós estamos entrando no mês de junho, e é importante destacar, estamos com muitas pessoas precisando de ajuda, precisando cuidar da saúde e evitar contato com fumaça, evitar contato com fogueiras é de extrema importância. Por isso que hoje nós vamos conversar sobre isso com o médico pneumologista, Dr. Alexandre Araruna, que está aqui conosco. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Bina. É um prazer poder ajudar nas informações. Doutor Alexandre, enfim, nós estamos no mês de junho, né? E isso aqui para nós, para Paraíba, seria um mês de muitas festas. Porém, não vai ter festa, mas é sabido que faz parte da nossa cultura. Querer acender fogueira, querer soltar fogos, produzir muita fumaça. Tudo isso produz uma quantidade de fumaça muito grande. Mas e aí? A fumaça, juntamente com inúmeros pacientes do Covid-19 e com outras pessoas que acabaram de ser curadas dessa doença. Como é que fica essa situação? Como é que fica a condição de fumaça perante esta população no momento desse? Perfeito, Mina. Eu, particularmente, sou um adepto imenso da festa junina. Gosto das comidas, gosto da fogueira, anualmente participo dessas festas. Mas dessa vez, Mina, como você já bem colocou, nós estamos num momento diferente. Conhecido por todos a agressividade do Covid. O Covid é aquele germe que está pegando muita gente, alguns mais graves, outros menos graves, mas fatalmente, Mirna, a sua colocação vem aí, esse germe, ele adentra a via respiratória, ou seja, adentra a via respiratória alta, nariz, garganta e boca, mas também abaixo os pulmões. Algumas dessas pessoas, Mirna, estão aí internadas em condições até bem graves. Outras, graças a Deus, estão indo para suas casas. Mas aí, Mirna, aí está o pulo do gato. Essas pessoas que estão indo para casa, boa parcela deles, além de outras queixas, eles têm preponderantemente queixas respiratórias. Às vezes uma tosse, às vezes um cansaço, às vezes uma fadiga, uma sensação de que os pulmões não estão enchendo, não estão respirando como antes. E se a gente pegar esse grupo e somar a Mirna com aqueles outros, que a gente já sabe, outras doenças clássicas que a gente já conhece, a asma, a bronquite, o enfisema, pessoas que por si só já têm um pulmão sensível, e formos lembrar da época junina, das fogueiras, das fumaças, essas pessoas, se a gente imaginar que já estão com o pulmão sensível, algumas recém-saídas de hospital, se tiveram contato com essas fumaças nas nossas cidades, seja na capital, no interior, qualquer que seja, essas pessoas podem ter complicações. Imagine a gente já do nível que se encontra nos nossos serviços de saúde, abarrotado de pacientes, e essas que já saíram, graças a Deus, se recuperaram, voltarem a adoecer com essas exposições, imagine o mal que a gente vai passar aqui na nossa cidade, no nosso estado da Paraíba. Doutor, então a orientação que o senhor faria seria de realmente ficar longe de fumaça, evitar realmente? Ainda está no momento da solidariedade. Eu, particularmente, eu posso me distanciar, mas tem pessoas que moram em regiões do nosso estado, da nossa cidade, João Pessoa, que se o vizinho acender uma fogueira, aquela fogueira já é suficiente para o outro canto do quarteirão, eventualmente, uma pessoa que tenha tido adoentada recente pelo Covid, ou essas outras doenças que eu falei respiratórias, aquela fumaça que parece ser inocente para quem a fez, para o vizinho, para o outro do outro quarteirão, ela é maléfica. Então está na hora de a gente se solidarizar, entender que vai ser um São João diferente, gostoso, com as comidas, com as especiarias características para a época, mas desta vez, além das não aglomerações, além dos cuidados naturais que a gente sempre está orientando, desta vez, não usar das nossas fogueiras
para que não gere as fumaças que a gente sabe que elas são muito danosas a essas pessoas. Pois é, e é como o senhor falou, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Todo mundo precisa cuidar do outro, porque se uma pessoa na rua acender a fogueira, vai entrar na casa de todo mundo. Eu me lembro que aqui eu moro em prédio e São João aqui no meu prédio eu já sinto de longe. Não adianta fechar as janelas. Você veda o apartamento inteiro, mas a fumaça adentra, ela entra. E aí ela entra e fica o apartamento inteiro sufocante. Então, imagina, se para a gente, no meu caso, que tem uma boa saúde respiratória, uma saúde pulmonar boa, se para mim já incomoda, avalia para pessoas que estão com um quadro de saúde diferenciado, né? Que estão precisando de assistência, né? Ou que acabaram de passar por algum tipo de assistência respiratória. Então, realmente, isso deve provocar um incômodo gigantesco, né? Gigantesco. Realmente requer que a gente tenha uma postura diferenciada. Doutor, mas não tendo como fugir da fogueira, essas pessoas podem fazer alguma coisa para minimizar os riscos dentro de casa? Emília, vamos lá. Você já deu uma sugestão, né? Por exemplo, se eu não posso sair, se eu não contei com solidariedade das pessoas que não adoeceram, eu vou ter que, de alguma forma, tentar lacrar onde eu estou. Digamos que eu esteja no apartamento, digamos que as minhas janelas sejam vendáveis, né? De eu for obstruir. Então, eu vou tentar fechar as janelas e as portas. Mas eu posso também usar alguns panos molhados naquelas frestas, naquelas janelas, naquelas portas, de forma com que eu crie a mínima chance de filtrar esses excessos de fumaça que podem adentrar. Se possível, aí a gente sabe que é relativo, é pessoa a pessoa, condição a condição, se distanciar dessas regiões onde talvez a solidariedade não vá imperar. Porque, mais do que isso, é não respirar. E nós sabemos que respirar é a razão de estarmos vivos. Então, é um momento realmente que, no seu programa, pessoas que possam ter exposição, criem essa onda de solidariedade, porque está difícil, como você mencionou, para pessoas que não têm problema respiratório, mas imagine pessoas que estiveram recém-adoentadas e elas, por si só, já têm aquela dificuldade respiratória. Então, eu acho que a chama deste momento, desse São João, chama-se a solidariedade. Doutor, mas olha só, não há como a gente estar conversando com um pneumologista e não abordar a sintomatologia do coronavírus, enfim, todo o universo acerca da Covid-19. E uma pergunta que eu sempre faço para os médicos que a gente acaba entrevistando é quais são os sintomas? E porque é impressionante, a cada dia que passa, a gama de sintomas vai aumentando assim absurdamente. A gente está falando já de uma doença que tem manifestações cutâneas. No início a gente achava que era puramente respiratória e agora a gente já observa uma manifestação em diversos sistemas, né? E a gente fica preocupado com isso. Doutor, e aí? É uma doença pulmonar? É uma doença respiratória? O que é essa Covid-19, afinal de contas? Quais são esses sintomas? Por que essa pluralidade? Veja bem, Mirna, a gente está dentro de uma doença nova, né? Uma apresentação nova. Então, você, talvez, se a gente for assistir seu programa daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai achar engraçado o que talvez a gente esteja falando nesse instante. Olha como errou, olha que novidade. Uhum. Então, vamos dar chance ao tempo. Mas, vamos usar o que a gente já tem de conhecimento. A preço de hoje. Se a gente usar o que já aconteceu da China para cá, a gente, quando ouvia aqui, Mirna, acerca da doença, a gente ouvia gripe. Tá. O que é que vinha na cabeça da gente gripe? Catarro, secreção, o clássico, febre, aquela fraqueza e talvez uma agressividade no pulmão, daí as pessoas estavam morrendo nos outros países. Mas quando o Covid chegou aqui, e naturalmente com os estudos já ocorrendo nesses países onde ele já esteve habitando, a gente percebeu que ela é muito mais só de um acometimento de uma gripe que a gente estava meio que acostumado. E ela tem ainda o poder de 85% das pessoas que vão adoecer, Mirna, de dar pobres sintomas. Quando eu falo, olha, gente, o clássico quadro do Covid é febre, dor de cabeça, perda de olfato, perda de paladar, dor pelo corpo, diarreia, aperto no peito, dor torácica, em alguns,
um cansaço. Isso é o sintoma clássico. 85% das pessoas vão ter um ou outro desses sintomas e, inclusive, se você abordá-lo, Mina, ele vai negar, eu não tenho a doença. O telespectador que está nos assistindo nesse instante, ele vai lembrar disso. Eu tive só uma coisinha e deu positivo. 15% desses, Mina, vão agravar esses sintomas e vão para os hospitais e a gente sabe. Daí a gente está pagando o preço dos nossos serviços de saúde, seja privado, seja público. Mas o que é que pega também? Vamos lembrar que nós temos as nossas doenças clássicas aqui. Chikungunya, dengue, zika, os nossos germes das nossas gripes que a gente já estava acostumado. Então, imagine a doença nova, com grande mídia falando só nela, as outras doenças também acontecendo, e a gente termina acreditando tudo à Covid, ao novo. Então, volta e meia, tem uma mistura de informações, mas a gente não nega que ela realmente, às vezes, tem algumas apresentações fora do usual que a gente está acostumado. Mas, particularmente, por exemplo, um paciente recente como exemplo, que esse paciente ela tinha manchinhas no corpo, tinha febre, dor no corpo e disse que era Covid. Ah, tudo bem, fica em isolamento, fica em casa. De repente, essa paciente, ela coletou os exames para o Covid e eu disse, faz o seguinte, está aparecendo algumas coisinhas mais conhecidas por a gente. Exemplo, chikungunya. Coleta a sorologia para chikungunya, ela coletou. De repente, chikungunya positivo. E Olha fez o só. Covid positivo. Se a gente não tivesse aí feito a sorologia para chikungunya, o que é que a gente iria dizer? Covid. Covid. Mancha do corpo, febre, dor, mas é Covid. E, na verdade, não era Covid. Então, a gente está nesse momento de muitas doenças nossas também coexistindo e a novidade do Covid. Então, muitas vezes, as manifestações a gente já vai atribuindo ao Covid, que não necessariamente deve ser ainda. E a gente só vai ter essas respostas mais na frente, certamente. Né? Perfeito. Porque, de fato, nossas outras doenças não estão de férias, né? Elas estão aí em curso, normalmente em curso, acometendo da mesma forma, né? De antes, né? Doutor Alexandre, outra coisa que ia falar com o senhor, que eu acho bem importante no momento desse, eu tenho escutado muito das pessoas, enfim, por conta de toda a celeuma criada, né? A gente fala muito sobre a medicação, nós, imprensa, também falamos bastante sobre as medicações, estamos sempre noticiando as medicações que estão sendo testadas, as que estão avançando, as que retrocederam, enfim. E as pessoas começam a buscar absurdamente por alternativas e começam a comprar essas medicações, adquirir essas medicações para ter em casa. Doutor, de que maneira isso pode ser prejudicial para a vida de uma pessoa? Ela praticar a automedicação diante de uma doença que ainda é muito desconhecida. Quais são os riscos que essa pessoa acaba se submetendo? Perfeito, Mina. A automedicação é sempre bom tocar no assunto que ela nunca é saudável, certo? E, de fato, as pessoas estão na busca incessante de se garantir, não sei, vou comprar, e nos primeiros dias dos sintomas eu vou tomar. Eu vou dar um exemplo prático que eu acho que vale aqui também. Um outro paciente, por sua vez, teve umas queixas de uma dor no corpo, febre, mal-estar, chamou de Covid. Qual foi a dele? Pegou o pacote de remédio dele e já começou a tomar. 2, 3 dias começou a pagar os efeitos colaterais da medicação. Diarreia, náusea. E ele achou que era da doença. Mas 2 dias depois, até me ligou e fez, eu vou tomar um remédio para afinar o sangue, porque eu estou ouvindo aí fora que essa doença, Covid, precisa tomar esse remédio para afinar o sangue. Eu digo, olha, cuidado, porque o remédio que você vai tomar para afinar o sangue, se você tomar e for a dengue hemorrágica, você vai morrer por complicação de um remédio que estão propagando que deve ser também tomado automaticamente. Então, imagine isso na mão de um leigo, ele se autodefinindo e tomando essa medicação. Esse exemplo serve para alertar as pessoas que oficialmente não há nenhum remédio que diga eu combato o Covid. Existe muito desejo, existe muita evidência e pouca evidência de que essas medicações elas são conclusivas. É claro, eu dou o direito
E quando a gente está no desespero, o paciente está com aquele sintoma que pode agravar, tem expectativa de gravidade para frente, se não tenho nada, eu vou usar. Isso daí existe. A medicina também pode se utilizar desse artefato. Todavia, não podemos delegar ao leigo que ele busque se automedicar, como eu dei o exemplo, porque às vezes ele vai pagar o efeito colateral da medicação e nem vai conseguir o efeito benéfico de tal medicação diante da doença. Uhum. Olha, gente, e é importante nós falarmos sobre isso porque a gente sabe que, além de estarmos no mês de junho, que é um mês que tem muito mais fumaça, mas não teremos, porque cada um vai ser consciente, é um mês também mais frio. Então, habitualmente, problemas respiratórios acontecem também mais nesse tempo, né, doutor? Acabam acontecendo mais nesse período que é um pouco mais frio, as alergias respiratórias. Então, é importante que, quando você tem os sintomas, não se automedique dessa vez. Pisa no freio, pense na tua saúde primeiro, busca orientação, tem o teleatendimento aí disponível, inclusive a Prefeitura de João Pessoa já disponibilizou, outros planos de saúde também estão disponibilizando, muitas cidades já estão disponibilizando os seus teleatendimentos. Busque informação correta antes de você se automedicar. Pode ser o coronavírus? Pode, mas pode, como bem mesmo o doutor Alexandre já falou, pode ser inúmeras outras doenças. Pode ser, inclusive, até uma gripezinha. Pode ser até isso. E você vai estar consumindo aí medicações que não são apropriadas e podem trazer riscos à sua saúde. Doutor Alexandre, quero agradecer mais uma vez a sua participação. A gente sabe o quanto é importante escutarmos profissionais da área de saúde, que tudo que a gente quer agora, nesse momento, é realmente escutar informações que são sólidas, informações de pessoas que realmente entendam do assunto, porque muitas vezes nós nos sentimos perdidos, a população como um todo se sente perdida, se sente vulnerável, e nessa hora é muito importante a gente ouvir informação de pessoas que realmente podem nos ajudar. Quero lhe agradecer pela sua entrevista e sei que a gente vai precisar muito do senhor ainda durante esse tempo. Perfeito. É importante o seu programa, a sua exposição, para que a gente apregoe a solidariedade nesse momento tão oportuno que as pessoas estão precisando, em especial aquelas que passaram pelo Covid. Obrigada mais uma vez, doutor Alexandre. E a gente vai agora a um rápido intervalo, mas não sai daí, que daqui a pouquinho nós vamos conversar com Priscila Pinto, fisioterapeuta, que vai dar dicas importantes de como você pode cuidar da sua saúde respiratória. Não sai daí, a gente volta já.